Nos anos 30, aconteceram as maiores descobertas de petróleo nos Estados Unidos. O declínio de descoberta nos novos poços foi implacável. Descobertas recentes como Anwar, operando em força total, forneceria petróleo suficiente para 17 anos. Mesmo o Poço Novo, Jack 2 no Golfo do México, supriria apenas poucos meses de demanda doméstica. Mesmo sendo grandes, os poços de petróleo não suprem a necessidade americana de energia. O gráfico mostra que a produção atual de petróleo está no máximo ou próximo disso. Globalmente, a descoberta de petróleo alcançou o máximo nos anos 60. Depois de 40 anos, o declínio na descoberta de petróleo parece não parar. 54 das 65 nações maiores produtoras de petróleo já chegaram ao seu limite. Muitas outras irão parar no futuro próximo. O mundo precisará somar o equivalente a uma nova Arábia Saudita em produção, para compensar na queda de produção dos campos de petróleo existentes. Nos anos 60, 6 barris de petróleo eram encontrados para cada um usado. 40 anos depois, o mundo consumia entre 3 e 6 barris de petróleo para cada um encontrado. Uma vez que o pico da produção é alcançado, a procura pelo petróleo vai ultrapassar a oferta. Então o preço da gasolina vai flutuar descontroladamente. Isso afetará o custo de encher o tanque do seu carro. Cidades modernas são dependentes de combustível. Até mesmo as estradas são feitas de petróleo. Enormes áreas seriam inabitáveis sem aquecimento no inverno ou ar-condicionado no verão. A expansão urbana faz com que pessoas viajem quilômetros em busca de trabalho, escola, lojas. As grandes cidades estão mapeadas com áreas residenciais e comerciais, e isso obriga as pessoas a dirigirem. As grandes cidades foram criadas com a utilização de muito petróleo. Químicos derivados do petróleo são essenciais na manufatura de inúmeros produtos. O sistema moderno de agricultura é quase totalmente dependente do petróleo. Também os hospitais, a aviação, o sistema de distribuição de água. O exército americano sozinho consome algo em torno de 140 milhões de barris de petróleo por ano. Petróleo é essencial para a criação de plástico e polímeros. São ingredientes essenciais para a fabricação de computadores, equipamentos e roupas. A economia global é pautada no crescimento infinito e exige um crescimento na oferta de energia barata. Nós somos totalmente dependentes do petróleo e de outros combustíveis. Até mesmo a menor ruptura no fornecimento pode causar grandes efeitos em todos os aspectos de nossas vidas. Energia. Energia é a possibilidade de executar trabalho. Cada humano tem hoje energia disponível equivalente a 150 escravos trabalhando 24 horas por dia. Materiais que dispõem dessa energia para trabalho são chamados de combustíveis. Alguns combustíveis contêm mais energia que outros. Então é chamado de densidade da energia. Neste segmento, nós vimos que o petróleo do mundo, ou seja, globalmente falando, atingiu seu pico na década de 60, ou seja, o máximo que se pode extrair de petróleo do planeta, na verdade, já foi extraído. O planeta produziu a sua maior quantidade de petróleo na década de 60. De lá para cá, só vem diminuindo. Inclusive, o documentário chega a dizer que seriam precisos mais novos Orientes Médios aparecerem para suprir a demanda de mais alguns anos para frente. Então você vê que a situação em busca de recursos naturais do planeta estão com os dias contados, principalmente com o elemento hoje, vamos dizer, entre aspas, mais precioso do planeta. Mais precioso até mesmo do que o ouro. Por quê? Porque com o ouro você não consegue movimentar indústrias. Com o ouro você não consegue movimentar os veículos pelas ruas. Com o ouro você não consegue movimentar nada. O ouro é estático, mas o petróleo trabalhado
se transforma em energia desenvolvendo o trabalho. Falando em energia desenvolvendo o trabalho, nós vimos também o que é energia. Por exemplo, eu estou falando com você e estou desprendendo para esse trabalho de falar com você, estou desprendendo energia. Qual energia eu estou desprendendo? Energia física. Mas tudo é energia. E por que eu tenho energia física para desprender em trabalho ao falar para você? Porque eu me alimentei. Então a energia que estava nas plantas que eu comi, em forma de arroz, de batata, passaram para mim. A energia que estavam nos animais que eu comi, porco, peixe, frango e boi, passaram para mim. E agora eu fico com essa energia para poder desprender em serviço, em trabalho, em existir, em me movimentar, em ter sangue correndo pelas minhas veias, enfim. Tudo isso é energia. O exemplo de energia foi muito claro e disse quantas pessoas deveriam estar trabalhando por mim para poder executar um serviço que executa uma quantidade de energia que eu utilizo, neste caso, através do petróleo. Então eu penso que está dando para entender até aqui. Inclusive existe uma frase muito famosa de Lavoisier. Ele diz: no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a própria energia é uma forma de transferir essa energia própria, dizendo. Quando, por exemplo, eu toco o pedal de uma bicicleta, eu transformo energia física em energia mecânica. E se eu tiver um dínamo preso na roda da bicicleta para poder fazer acender o farol, por exemplo, eu já transformo a energia mecânica que foi gerada a partir da energia física, eu transformo agora em energia elétrica. Então, o próprio documentário diz que existem várias fontes de energia e essas fontes são chamadas de combustível. Assim, a fonte de energia que nós vamos ver com mais detalhes é o petróleo. Mas antes mesmo deste momento que chegamos agora, você já viu que, e já sabe também por conhecimento próprio do dia a dia, que o petróleo é muito importante. Aqui, por exemplo, neste momento eu estou com uma câmera na minha frente. Ela é basicamente feita toda de petróleo. O tripé que está segurando a câmera é feito basicamente todo de petróleo. Os monitores que estão na minha frente, tudo mais, os adornos que estão na minha frente aqui, a parte do cabo do óculos, o cabo da tesoura, a tampinha da caneta, a própria caneta, o celular, e você sabe, tudo é feito de petróleo. Então o petróleo, ele é muito importante para a raça humana. O progresso existe graças ao petróleo hoje, porque o petróleo é base para muitos produtos e muitas fontes de energia. Para você ter uma ideia, no Brasil, a energia elétrica, ela chega a ser energia elétrica porque há uma transformação da energia hidráulica proporcionada pelos rios. Mas isso não é em todo o planeta. Nos Estados Unidos, por exemplo, a eletricidade, na maior parte dela, advém de petróleo e também de carvão. Então, você vê que são elementos que possuem energia e essas energias são extraídas para que haja trabalho em função do ser humano, em função de você e de mim. Só que o planeta, ele não é infinito, o planeta é finito e suas reservas naturais também são finitas. Este assunto está mais à frente neste mesmo documentário, eu só estou aqui antecipando, para que você vá abrindo a mente e o entendimento para que você possa receber toda a informação preciosa que nós temos nesse documentário, porque nós vamos aprender didaticamente o que aconteceu, o que está acontecendo, para poder, então, vislumbrar o que pode acontecer em um futuro que não está tão distante. Eu penso que a razão principal de que eu esteja aqui fazendo esse vídeo para você é para que você tenha convicção, tenha certeza de que essa já era e nós temos que nos preparar. É para a próxima. Vamos seguir assistindo. Eu penso que até aqui deu para entender bem. Até aqui vimos que existe o petróleo, que o petróleo é um meio de transformação de produtos ou de confecção de produtos e também uma fonte de energia.
E nós utilizamos essa fonte de energia para muita coisa, então ela é muito importante para nós e para a humanidade, e que o pico da produção de petróleo nos Estados Unidos foi em 70, de lá para cá vem caindo, e o pico de produção de petróleo no planeta foi na década de 60, e de lá para cá a quantidade de petróleo que pode ser extraído do planeta tem diminuído em forma um declínio constante e que não termina. Está indo direto para baixo. Eu penso que já dá para a gente continuar assistindo.